Paz e graça para você que acompanha o nosso canal Pensamento Cristão. Antes de darmos início ao nosso papo de hoje, receba esta martelada de unção do pastor Thor. Agora sim podemos começar o nosso bate-papo de hoje. E neste vídeo nós iremos ver algumas afirmações heréticas que devem nos incentivar cada vez mais lermos, aprendermos e estudarmos a palavra de Deus. Assim como hoje nós dependemos muito da internet, do nosso celular, das redes sociais, desde sempre nós dependemos da Bíblia para nós vivermos, como sermos um melhor cidadão, como sermos um melhor cristão, como devemos agir no nosso casamento, como devemos criar os nossos filhos como cristãos, como deve ser toda a vida do cristão, é regida, é direcionada pelas Escrituras. Nós não vivemos da forma que nós queremos, mas nós temos atitudes direcionadas pela palavra de Deus. E vamos para a nossa primeira afirmação. Preste bastante atenção. Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. O que é que você sente ao ouvir uma afirmação como essa? Será que você se sente feliz ao pensar que tem o mesmo valor que Cristo? Porque se eu e você formos olhar para o Evangelho, a mensagem do Evangelho é exatamente ao contrário desta afirmação. É por isso que nós devemos cada vez mais ler as Escrituras. Porque nós ouvimos essa afirmação e pensamos, uau, eu tenho o mesmo valor que Cristo. Mas na verdade o Evangelho nos informa que nós somos pecadores, dignos da condenação eterna e que não temos valor nenhum. Esta é a mensagem do Evangelho. Então, para o Evangelho ser pregado de forma correta, o pecador ele tem que entender o seu valor. Qual é o valor do pecador? Nenhum. Cristo veio, derramou o seu sangue, sofreu tudo lá naquela cruz. Não é porque nós temos algum valor. Na verdade, é porque nós não tínhamos valor nenhum. Estávamos presos e debaixo da condenação de Deus. Mas por graça e misericórdia, Cristo veio, morreu por mim e por você e nos deu uma vida nova. E o valor que temos hoje, o local que Cristo nos colocou hoje no seu reino celestial, foi por pura graça e pura misericórdia. Que esta afirmação nos incentive a ler mais a Bíblia. Paulo ele diz o seguinte quando ele está escrevendo a Timóteo, logo no início do seu primeiro capítulo, ele diz: eu sou o principal dos pecadores. Vamos para a nossa segunda afirmação do bate-papo de hoje. Aí o Novo Testamento chega, Jesus se manifesta. Da Bíblia, Jesus é o centro. E o Novo Testamento, Jesus é o centro. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas de Jesus, você é o centro. Do coração de Jesus, você é o... A mensagem do Evangelho não vem simplesmente para nos deixar felizes ou entusiasmados. Na verdade, o primeiro impacto do Evangelho de Cristo Jesus nos deixa tristes, nos deixa sem saber o que fazer. Até que o segundo passo, que é a cruz de Cristo, nos direciona à esperança que nós temos. O próprio Cristo disse em João: eu vim a este mundo não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo veio a este mundo não com eu e você no centro do coração dele, ou na vontade dele. Na verdade, Cristo se submeteu ao plano de redenção do Deus Pai. Veio e cumpriu esta tarefa. Então nós não estávamos ali no centro, até porque o sacrifício que Cristo faz, primariamente, é direcionado a Deus, para satisfazer a ira de Deus contra o nosso pecado. E graças a Deus por isso. Graças a Deus se Cristo veio para morrer por nós. Então tome muito cuidado com algumas afirmações. Muito cuidado mesmo. Vamos para a nossa terceira afirmação do nosso bate-papo de hoje. Pai é santo e perfeito. Eu nasci para ser santo e perfeito. Vocês são santos, vocês são perfeitos. Na verdade, em verdade, nós somos santificados e aperfeiçoados em Cristo Jesus.
Nós somos santos no que diz respeito a que somos separados deste mundo. Fomos por intermédio de Deus separados, por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus, fomos separados deste mundo. Quando eu entendo o sacrifício de Cristo, eu me separo deste mundo através da graça de Deus. Me submeto à autoridade das Escrituras. E aí então passarei a ser santificado através da graça de Deus que está sobre nossas vidas. A nossa santificação consiste em Cristo Jesus, não em nós mesmos. Nós não temos absolutamente nada em nós mesmos. E já vá comentando aquilo que você está achando sobre essas afirmações e sobre o nosso bate-papo de hoje. Vamos para a quarta afirmação. Não acredito. Até porque se Deus estivesse no controle, não teríamos história de criança com fome, não teríamos a história de mulheres estrupadas, não teríamos a história de miséria, não teríamos a história do coronavírus, não teríamos a história de governo oprimindo seres humanos, não teríamos a história, enfim, de calamidades. Então Deus não está no controle. Quando nós ouvimos uma afirmação dessa, de que Deus não está no controle de tudo, claramente é de alguém que não tem conhecimento das Escrituras. É de alguém que nega a veracidade, que nega a autoridade das Escrituras. Você pode dizer que não entende muita coisa que acontece nesse mundo, mas a Bíblia afirma categoricamente que Deus está no controle de todas as coisas. Em Salmo 103 diz que Deus estabeleceu o seu trono nos céus e dali ele reina sobre todas as coisas. Todas as coisas. E em várias outras passagens na Bíblia, no Novo e no Velho Testamento, vai direcionar a soberania de Deus sobre todos os acontecimentos. Nós, humanamente falando, podemos dizer que não entendemos tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que acontece neste mundo. Nós podemos afirmar que não entendemos. Nós não temos a compreensão do todo o que acontece, desde o dia que nascemos até o dia que partiremos desta vida. Mas que Deus está no controle de tudo, a Bíblia afirma que Ele está. E nós não podemos ir contra isso. Se a Bíblia fala, nós se submetemos ao que a Bíblia está nos direcionando. Vamos para a última afirmação do nosso bate-papo de hoje. Existe um plano para a vida do Vitor, um plano divino, que no livro eu chamo de plano transcendental, ou seja, que transcende ao que é humano, transcende o que é terreno. Existe um plano, mas esse plano foi escrito por Deus, ele tem um lápis, mas o Vitor tem a borracha. A borracha são as decisões do Vitor. Existe um plano que só vai se cumprir se ele não apagar com as decisões dele. Na verdade, isso é até uma brincadeira dizer que nós podemos interferir no plano de Deus. Aonde nós vemos na Bíblia passagens como o faraó, a Bíblia direcionando que o próprio Deus endureceu o coração de faraó, para que se cumprisse a vontade de Deus. E tudo o que aconteceu foi de fato para que se cumprisse a vontade de Deus. Para Deus demonstrar o seu poder, a sua glória e a sua majestade para o seu povo e também para os ímpios que estavam ali na terra do Egito. Entenda, nós não temos borracha nenhuma. Na verdade, nós devemos nos submeter ao plano de Deus sobre nossas vidas. Senão, pode acontecer o que aconteceu com o profeta Jonas. Deus direcionou Jonas a algo. Tinha um plano. E este plano aconteceu mesmo Jonas não querendo ir. Deus direcionou Jonas a se submeter à vontade de Deus. E olha o que aconteceu quando Jonas não quis se submeter à vontade de Deus. Então, nós não podemos dizer que nós temos uma borracha e eu sigo o meu plano, Deus tem um plano, e eu sigo outro plano que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu estou apagando o que Deus quer para a minha vida. Nós que somos cristãos se submetemos à vontade de Deus sobre nós, entendendo pelas Escrituras qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Espero que você também comente, deixe nos comentários a sua opinião sobre essas afirmações. Se possível, deixe temas para os próximos vídeos, que o reino de Deus continue avançando através das nossas vidas. E só para finalizar o nosso vídeo de hoje, está aqui o comentário de João Calvino. Indico a você que almeja o episcopado, que tem um chamado e a vocação para ser pastor.
É o comentário das cartas pastorais. Um ótimo comentário, cheio de devoção, de explicação e de conhecimento sobre a ideia, sobre o campo e a área pastoral. Está aqui esta indicação. Ótimo livro. Das 3 cartas pastorais do apóstolo Paulo, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Excelente comentário para acrescentar o nosso conhecimento das Escrituras. Paz e graça e até o próximo bate-papo.